Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, a todos os que dão audiência a esta nossa série Registros sobre Registros, que vai agora com a sua explanação número 372. Hoje, uma gravação, porque a este tempo em que o vídeo deve estar sendo exibido, estarei eu, se Deus assim permitir, participando em um congresso na cidade de Coimbra, do Centro de Estudos Notariais e Registrais. Meu agradecimento, em especial, à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como à Noreg do Estado do Paraná, a cuja presidente, professora Mariana Pozzenato Martins, eu apresento os meus melhores cumprimentos, bem como estendendo esse agradecimento à coordenadora acadêmica da Noreg Paranaense, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Bom, nós estamos tratando do registro da legitimação de posse e de sua conversão em propriedade. E chegamos agora, depois de termos perpassado um tanto a história dessa legitimação, muito concisamente, né? E de sua conversão em propriedade no direito anterior, chegamos agora ao que está atualmente vigente no Brasil. Parece mais pedagógico que nós apreciemos este nosso tema de maneira dividida. Nada obstante, devamos reconhecer a uniformidade de boa parte de sua matéria. Penso que será melhor, volto a dizer, do ponto de vista pedagógico, que nós cuidemos separadamente da legitimação relativa às terras devolutas, para depois versar o assunto no que respeita à regularização fundiária urbana, REURB. Pois bem, quanto ao primeiro tema, 4 fontes normativas devem, sobretudo, considerar-se, que são o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de novembro de 1964, uma lei bastante antiga, já ainda do tempo dos governos militares, a Lei 6.383, de 1976, um decreto ainda antes da metade do século passado, o Decreto-Lei 9.760, 9760, de 1946, e uma instrução normativa assinada pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Instrução Normativa 80, que é de maio de 2014. Esses são os quatro pilares normativos para tratar da legitimação de posse relativamente às terras devolutas. Mas antes de prosseguir nessa análise, e em particular para a exposição de hoje, eu quero aqui tributar o que devo de ter recolhido nas páginas do Tratado Notarial e Registral do Dr. Vitor Quimpo e da doutora Carla Modena Ferrari. Realmente, a matéria está ali bem tratada, eu examinei o que escreveram e parte do que escreveram eu recrutei também aqui para as minhas considerações. De consonância com o que se lê no Estatuto da Terra, a todos é assegurada a oportunidade de acesso à propriedade da terra. Propriedade essa que está condicionada, diz a lei, por sua função social. Está no artigo 2º do Estatuto da Terra. E ali se fala também dos requisitos da chamada posse agrária, ou seja, a posse rural, a posse do imóvel rural. Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa 80 do INCRA trata da matéria em seus artigos 3º e 7º. E são os seus requisitos. Então vamos lá, dessa posse agrária. A possessão rural ou agrária deve ter por objeto terras devolutas federais. Está previsto no artigo 11 do Estatuto. Ali se refere ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, Instituto Antigo, que então ficava investido de poderes para representar a União, de modo que pudesse promover, então, a discriminação das terras devolutas federais, restabelecendo, assim, a antiga instância administrativa
que já era disciplinada pelo decreto que eu mencionei há pouco, o Decreto-Lei 9760. Então, esse processo de discriminação das terras devolutas federais, nele se reconhece as posses legítimas, manifestadas, então, pela cultura efetiva do solo, pela morada habitual dos ocupantes, e se não se reconhecem essas ocupações, então se incorpora ao patrimônio público as terras que estejam ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem também desocupadas, ou seja, sem cultivo e sem moradia habitual de seus ocupantes. Segundo requisitos, que as terras, objeto dessa discriminação e que podem ser também legitimadas na sua possessão, sejam terras cuja superfície não ultrapasse determinada dimensão. Isso se prevê claramente no Estatuto e também na Lei 6.383. Vão de ser também terras nas quais, já deixamos isso dito, tem o ocupante sua moradia habitual. E ali tem uma efetiva atividade de cultivo. O artigo 102 do Estatuto diz claramente que são requisitos absolutamente indispensáveis para a legitimação de posse, para que se reconheça alguém como legítimo possuidor de terra devoluta federal, que haja cultura efetiva, cultura rural, cultura agrícola efetiva e moradia habitual no lugar. Além disso, terras que sejam possuídas há mais de um ano por um ocupante que não seja proprietário de outro imóvel rural. Isso está previsto na Lei 6.383, inciso 1º, sem prejuízo, também é preciso que se diga, da possibilidade de preferência aquisitiva, que está prevista no inciso 2º do artigo 97 do Estatuto da Terra. Ou seja, a despeito de muitas vezes não se reconhecer a legitimação de posse, não se deixa, só por isso, de reconhecer uma prelação aquisitiva, ou seja, uma preferência de direito aquisitivo, que está previsto no inciso 2º do artigo 97 do Estatuto da Terra. Bom, ainda aqueles ocupantes de terras devolutas federais que não tenham obtido a outorga do título correspondente e desde que atendam ao pagamento da taxa anual de ocupação, que está prevista tanto no Estatuto, artigo 101 do Estatuto, quanto no Decreto-Lei 9760, de 46, ainda esses têm a possibilidade de reconhecer-se como possuidores pacíficos do imóvel, ou seja, o pagamento da taxa de ocupação atende a caracterização da posse pacífica do imóvel. E isso inibe, conforme a doutrina, a incorporação desse imóvel ao patrimônio público. Eu menciono aqui dois doutrinadores importantes na área do direito agrário, a Silvio Pitts e Oswaldo Pitts, no seu curso completo de direito agrário, dizendo exatamente isso que eu acabo de referir. Bom, há um processo de transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais, que é o processo que está previsto no artigo 99 do Estatuto da Terra, que é o processo administrativo de legitimação de posse. Note-se bem, processo administrativo, que já estava disciplinado na Lei 6383, 6.383, e agora faremos a isso uma brevíssima referência. Note, portanto, que não é só o processo de caráter judicial, que também está previsto na Lei 6383, mas admite-se o processo discriminatório também de caráter administrativo. Isso é uma matéria que vem prevista tanto nessa Lei 6383 quanto no Decreto-Lei 9.760. A lei e o decreto prevendo a possibilidade de atos de uma atividade em repartição administrativa, serviço do patrimônio da União, a bem da verdade, para as demarcações e aviventações dos rumos, desde que isso seja necessário a individualização dos imóveis de domínio da União e sua perfeita discriminação, ou seja, separação, especificação em relação à propriedade de terceiros.
Cabe, portanto, ao Serviço de Patrimônio da União, segundo a lei, promover, e isso faz em nome da Fazenda Nacional, essa discriminação administrativa. Bom, e a função é essa, extremação do domínio particular. Bom, aqui nos interessa, no nosso curso, que diz respeito ao registro imobiliário, mais o tema registral do que esse tema do processo administrativo. Por mais interessante que seja, ele é um elemento formativo do título que é levado ao registro. Essa legislação, o Estatuto da Terra e o Decreto-Lei 9760 faz frequente referência ao registro de imóveis. É uma legislação que trata de vários aspectos relativos à matéria, referencialmente à atuação do registro de imóveis. Isso, por exemplo, já ocorre quanto à fase inaugural do processo administrativo de discriminação das terras. Por exemplo, o Estatuto da Terra, no inciso 2º de seu artigo 3º, já prevê que se apresente um memorial descritivo da área objeto da discriminação. E esse memorial descritivo terá que ter a indicação do registro da transcrição ou da matrícula, quando o caso das propriedades, ou seja, há necessidade de fazer uma referência ao registro. Há uma coordenação entre o processo administrativo de discriminação e aquilo que consta do registro. Se vamos mais adiante, no artigo 12, no inciso 4 do mesmo estatuto, fala-se ali no termo de encerramento da discriminação administrativa. Esse termo é o termo final do processo administrativo, e lá se exige que haja indicação do registro da transcrição das propriedades. Mais uma vez, o processo administrativo vem disciplinado com uma referência expressa à atividade do registro imobiliário. E há ainda, pelo menos, eu vou mencionar aqui, dentre outros dispositivos de interesse, 3 que no Estatuto da Terra devem salientar-se no meu modo de ver. O primeiro deles é o artigo 13. Ali no artigo 13 do Estatuto da Terra se diz que, uma vez encerrado o processo discriminatório, faz-se toda a discriminação. Quando se encerra, então a entidade administrativa deve providenciar o registro em nome da União das terras devolutas e discriminadas, definidas em lei como bens da União. Então, a primeira coisa, notem que a despeito de os bens públicos não serem objeto de necessário registro, há essa previsão de que se registre em nome da União as terras devolutas objeto do processo discriminatório. E tanto que o parágrafo único desse artigo 13 diz que caberá ao oficial do registro de imóveis proceder à matrícula, aberá a matrícula e registrar a área devoluta discriminada em nome da União. O artigo 15 diz adiante que o presidente da comissão especial, já estamos falando do estatuto, né, comunicará, isso é uma comissão especial que é incumbida do processo administrativo discriminatório. Então, esse presidente vai comunicar, por força do estatuto, a instauração do processo discriminatório de caráter administrativo a todos os oficiais de registro de imóveis da jurisdição. Imaginemos que seja esse imóvel esteja eles estão chamando aqui de jurisdição, numa área que tenha 2 ou 3 cartórios de registro, ele comunica para os 3 que está instaurado o processo discriminatório. E aí vem o artigo 16, ao qual o artigo, a cuja disciplina deve especialmente muita atenção ao registrador. Porque uma vez que esteja instaurado esse processo discriminatório administrativo, o oficial do registro de imóveis competente não poderá efetuar matrícula, não poderá efetuar registro, averbação que seja estranha à discriminação, sem que desses atos tome conhecimento prévio o presidente da comissão especial. Ele tem que avisar o presidente da comissão especial para eventual providência. E note-se que há uma possibilidade não só de utilização dos meios, está previsto na lei, dos meios previstos para a defesa no plano civil, mas também entende-se que o registrador poderá incorrer nas penas correspondentes ao crime de prevaricação.
Interessante é preciso tomar esse cuidado. Muito bem. Os títulos em acepção formal hábeis para o registro das discriminações são, quanto ao processo administrativo, o termo de encerramento, previsto no artigo 12 do Estatuto da Terra, mas também um documento chamado de licença de ocupação, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 29. Tanto um como o outro são indicativos da legitimação de posse. E, quanto ao processo judicial, deve pensar isso aqui na expedição de uma carta de sentença. Mas, se sair com outra forma, nós não sabemos, sair em forma de mandado, não haverá inconveniente que se proceda ao registro da legitimação de posse correspondente. Bom, na próxima semana, nós vamos examinar a legitimação de posse disciplinada pela Lei 13.645, de 11 de junho de 2017, que é a lei que trata da legitimação de posse quanto aos imóveis urbanos, ou seja, os imóveis objeto de regularização fundiária urbana. Muito bem, eu agradeço a todos, peço mais uma vez escusas pelo fato de ter sido gravada essa aula, mas, como eu disse, a esta altura eu devo estar participando do Congresso Notarial e Registral na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Muito obrigado a todos, meus agradecimentos mais uma vez à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e à ANOREG do Estado do Paraná.